Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Delegados na Escuta, um papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. E hoje divido a bancada aqui com meu compadre, Dr. Cássio Viana. Seja bem-vindo, Cássio. É um prazer estar aqui hoje, Gabi. E o BO de hoje é sobre combate ao crime de estelionato. A gente tem conhecimento que é um crime que está crescente no Brasil e no mundo inteiro. Desafio muito grande para nossas colegas aqui, doutora Suirá e doutora Lauana. Mas pela experiência e o comprometimento delas com a segurança pública, a gente não tem dúvida que a delegacia está em excelentes mãos. Aproveita aí e já apresenta quem são as nossas intimadas de hoje. Compareceram espontaneamente? Teve alguma condução coercitiva? Não, vieram tranquilamente, não precisou mandar buscar, não. A VTR não bateu na porta? Não, não. Então apresenta nossas convidadas. Eu vou apresentar uma parte e elas façam a sequência da apresentação pessoal. Doutora Suirá é baiana, é do concurso de 2006, da primeira turma, salvo engano. Eu era delegado em Itabaiana, eu acho que ela estava lá em São Domingos. Não, eu estava na coordenadoria do interior quando ela foi lotada em São Domingos. Doutora Lauana já era delegada de polícia na Paraíba, veio para cá junto com outros colegas também da Paraíba, lotada no interior também, passou um período por lá. E aí, depois de experimentar o interior, as duas se encontraram lá na DSCC. Queria que você primeiro, Suirá, e depois Lauana, contasse como é que foi, brevemente, como é que foi a escolha de ser delegado de polícia e o que vocês faziam antes de vir para cá. Estou aqui espantada, viu, Cássio, com sua memória. Exatamente, sou baiana de Salvador e o concurso de delegado de polícia, na verdade, ele surgiu para mim como, na verdade, foi mais uma opção. Na época, estudando para concurso público, e aí surgiu o concurso de delegado de polícia aqui no estado de Sergipe. E eu resolvi fazer. E então, eu costumo dizer que caí de paraquedas aqui e terminei me apaixonando pela profissão. Eu realmente gosto do que eu faço, acho sensacional. Eu realmente é algo que me dá prazer. Eu fui lotada, como você disse, em primeira lotação em São Domingos, posteriormente passei para Malhada, de lá para Lagarto, e daí vim para a capital, onde fiquei no DAGV durante um período considerável, DAGV de Socorro, novamente no interior, em algumas cidades, e depois terceira metropolitana, e agora no DEPATRE, mais especificamente na Delegacia de Defraudações. Doutora Lauana, conte um pouco sobre a sua escolha antes de ser delegado, inclusive, da Paraíba, e depois a sua escolha para vir para Sergipe. Por que você resolveu vir da Paraíba para Sergipe? Então, minha trajetória também foi semelhante à de doutora Suirá. Eu sempre fiz muito concurso. Então, eu fui assistente administrativo do estado lá de Alagoas. Depois eu trabalhei por 3 anos no Detran. Depois trabalhei na Paraíba. E aí eu ficava migrando, fazer diversos concursos. Fiz em Roraima também. Cheguei a fazer academia de polícia, depois fiz no Ceará, passei, mas aí deixei também e optei por Sergipe, pela proximidade, que eu sou de Maceió. E aí resolvi vir para cá, também é um estado pequeno, que iria me proporcionar uma maior locomoção. E eu fui lotada inicialmente em Salgado, depois eu fui para algumas outras cidades, como Cedro, de São João, Malhada dos Bois, São Francisco, Amparo do São Francisco, Canhoba, Areia Branca, Itabaiana, Nossa, o mapa todo Campo do Brito, Macambira, São Domingos, Pedra Mole. E por um período fiquei um bom tempo também em Itabaiana, na parte de defraudações também. Fiquei 3 anos e alguns meses. Depois eu fiquei pouco tempo na plantonista e logo em seguida fui para a DRCC, que fica no mesmo prédio do DEPATRE, e hoje faço parte da Delegacia das Defraudações. Eu posso dizer, viu, Cássio, que é praticamente uma delegacia itinerante. Rodou aí o mapa do estado de Sergipe,
né? Praticamente Se com toda gostasse de política, ele já podia ser candidato a deputado estadual, né? Porque tinha muito, já passou por muitos lugares, né, cara? É bem verdade. Eu tive recentemente, antes de começar a falar sobre a atividade de você lá o que faz a Delegacia de Combate a Defraudações, eu tenho escutado, não estudei nada sobre isso, mas tenho escutado em alguns programas e alguns congressos que eu tenho ido delegado de polícia, uma migração grande do crime organizado para o estelionato. Eu cheguei a ouvir de um delegado em Brasília, em Goiás, um congresso que eu fui agora, que já tem mais movimentação financeira hoje no estelionato pelos crimes organizados do que no tráfico de drogas. Sem precisar trocar tiro, mandar matar ninguém, sem precisar juntar dinheiro para comprar droga, transporte, né? Então, é um desafio hoje para os estados, o mundo inteiro. E aqui em Sergipe nós temos uma unidade que, a meu ver, ainda está acanhada pela gravidade dos crimes, pela quantidade de crime que a gente tem. Mas creio que o Dr. Tiago já deve estar pensando aí em ampliá-la, né? Mas como é que vocês conseguem, apenas vocês duas lá na delegacia, dar conta de tanto estelionato, que lá na delegacia, toda a delegacia de Aracaju recebe essa demanda aí do estelionato, mas como não é atribuição nossa, a gente acaba mandando para vocês lá, imagino que seja um grande desafio. Então, como é que é a atividade de vocês na delegacia? Quais são os desafios que vocês têm lá hoje nesse combate do crime de estelionato? Olha, eu acho que foi uma leitura perfeita. Na verdade, hoje é uma tendência realmente a criminalidade migrar para a prática da fraude, principalmente fraude cibernética, né? São crimes não violentos em que você alcança uma grande quantidade de vítimas usando alguns mecanismos e você consegue um oferimento de vantagem ilícita muito grande. Você joga e a pescaria pode ser bastante lucrativa para o criminoso. Então, a gente percebe esse aumento, eu acho que principalmente pós-pandemia. Durante o período da pandemia é notório isso pela quantidade de registro de ocorrência que a gente acompanha diariamente. Houve uma tendência, um crescimento visível, é notório esse crescimento pós-pandemia. E é uma tendência mundial, é isso mesmo, migrar a criminalidade para esse tipo de crime, né? É mais fácil, apenas alguns cliques ou algumas falsificações, fraudes documentais também, temos bastante lá na delegacia, para o oferimento de grandes valores, quantias vultosas. Estamos falando de cifra de milhões. Então, é muito melhor do que estourar cash, assaltar um banco, assaltar no meio da rua. Então, para a criminalidade, é um delito que exige do criminoso o uso da inteligência, sim. E a polícia tem esse desafio para correr atrás da mecânica mesmo. Normalmente os golpes estão se renovando ou eles vão modernizando ali o golpe e a polícia está sempre tentando acompanhar ou chegar à frente daquilo ali. Então, eu vejo como uma tendência, é um desafio, acho que precisamos avançar, e principalmente em números de pessoa, de servidor, para atuar nessa área, porque é uma área muito específica. Você falou, Surai, achei interessante que, na verdade, a relação custo-benefício tem um risco muito menor para o infrator, mas, por outro lado, também, né, tem uma rentabilidade interessante. Você fala da pena, né? Como é um crime sem violência, Exatamente. tem facilidade. A pena, eles podem até fazer lá a questão quando chega no Ministério Público, eles vão optar, se houver confissão, eles vão o quê? Propor que tenha O ANPP. A ANPP. Né? Exatamente. Então, para eles é rentável, para eles é muito vantajoso. Eles não se expõem e ainda tem uma rentabilidade grande, né? Então, por isso que o número de
procedimentos vem aumentando, o número de boletins de ocorrência, e a gente precisa também se modernizar, porque os criminosos, eles procuram a temática do momento para poder aplicar um golpe. Então, quando eles percebem que a população já tem conhecimento daquilo, eles mudam a roupagem e vão tentar investir de outra forma para tentar lucrar, sempre com o objetivo de obter essa vantagem. Agora, Laona, mesmo tendo essa, digamos assim, especialização, esse ajuste aí a partir das temáticas, por exemplo, agora na situação do Rio Grande do Sul, com certeza, Com certeza. Já tem vi golpes. várias denúncias Já aí. foram, inclusive já teve gente que procurou, eles são oportunistas, eles Isso. procuram uma oportunidade e aí verificam que a população agora está colocando dinheiro, está todo mundo arrecadando, vão encontrar uma forma. Eles estão sempre se modernizando. Aproveitam da solidariedade, do peito aberto. Exatamente. Agora, mesmo assim, ainda se vê golpes que são, assim, digamos assim, Recorrentes. antigos, recorrentes, como o Isso. golpe do bilhete premiado. Exatamente. Mesmo com tanta informação e divulgação nos meios de comunicação, ainda tem situações como essa. Exato. Fala O um golpe pouquinho do sobre isso. bilhete premiado é um golpe que remonta à década de 1940. Nossa. E ainda assim, as pessoas caem porque duas características são interessantes para essas vítimas, que são a ganância e a ingenuidade. A gente não pode deixar de mencionar isso, porque é exatamente o que acontece. Elas observam que uma pessoa está ali, se passa por alguém, um desconhecido, e ela acaba entrando naquela cena, naquela cena criminosa, porque teve uma certa ingenuidade. Elas acabam acreditando na versão de pessoas desconhecidas que fizeram um verdadeiro teatro e elas ainda optam por omitir informação, muitas vezes passam o final de semana inteiro sem comunicar a algum familiar que tiveram contato com essas pessoas e acabam transferindo dinheiro, se dirigindo ao banco e muitas vezes omitem as informações para o próprio funcionário do banco e acabam transferindo valores para pessoas ligadas a um grupo criminoso. Conte aí exatamente como é o modus operandi. Eu acho que é importante a gente usar aqui o espaço do Delegados na Escuta para trazer informação para a população, a comunidade. Conte aí exatamente como é o golpe, porque a gente já vai divulgar isso também, aproveitar a nossa audiência para esclarecer um pouquinho. O golpe do bilhete premiado, eles gostam de abordar pessoas idosas, principalmente do sexo feminino, que estão andando em plena via pública. E eles abordam pessoas que estão em bairros nobres e aí optam por... E muitas vezes eles arriscam que essas pessoas tenham certos valores e muitas vezes fazem uma investigação prévia, percebem que essa pessoa tem dinheiro em algum banco e vão investir. Pessoas que geralmente residem sozinhas, justamente para dificultar que elas se comuniquem com algum parente, com algum amigo. Abordam essa vítima na rua. Vem um primeiro indivíduo, simula que é uma pessoa analfabeta, que está precisando se dirigir a determinado local e começa a conversar com a idosa vítima. Finge que é uma pessoa analfabeta, que não sabe ler, exibe um bilhete que está na mão e nisso aparece em cena um segundo indivíduo que faz parte do grupo criminoso, finge não conhecer essa primeira pessoa que abordou a vítima e passa a conversar fingindo que vai ajudá-la. Nessa conversa toda, eles dois conseguem convencer a idosa a também ajudar, a envolvê-la naquela situação e eles criam histórias as mais diversas. E no meio de toda essa história, eles conseguem se deslocar a idosa até um banco para que ela retire algum dinheiro. Ele ainda exibe uma quantia. O segundo indivíduo que entrou, ele exibe uma maleta com dólar, com muito dinheiro para dizer que vai trocar aquele bilhete por uma quantia que seria para ele, porque o analfabeto, em tese, não poderia receber aquela quantia, porque era uma testemunha de Jeová, a religião não permite, inventa Nossa diversas Senhora. histórias. Que E coisa. acabam convencendo a idosa de que é realmente necessário trocar aquele bilhete por aquela quantia. E aí acaba convencendo a idosa a trocar também. O que é mais interessante é que eles ligam também para um suposto gerente do banco para confirmar o bilhete que está ali. Colocam o telefone em viva voz e aí já vem um terceiro... O esquema é organizado. Nossa Bem organizado. Senhora, Já até vem, ia cair no negócio desse. vem o terceiro envolvido e diz, confirma aí para mim o número da loto, por favor, o número da quina. Ele digita exatamente os mesmos números
E aí ela fica convencida de que realmente o bilhete é premiado. Nessa história, ela se desloca até o banco, retira o valor e transfere para a conta indicada por ele. Que seria, em tese, para o analfabeto, que era testemunha de Jeová, que não poderia ir lá Que sacar não o dinheiro. poderia, e aí ele já disse que já vai passar o dinheiro para a conta de uma sobrinha, para a conta de uma prima, porque ele não tem conta, ele inventa a história que ele quer. E na história toda, ela acaba perdendo o dinheiro, vai dar trabalho para a É a polícia. vergonha, né, Senhora. que fica. E elas ficam arrasadas emocionalmente. Para completar aqui a fala de Lauana, eu acho que é bem notório, o golpista, ele se vale ali, ele se aproveita do estado emocional da vítima, isso é bem básico. E, por meio de engenharia social, inventa ali uma história, exatamente uma história de cobertura, nesse caso. Alguns do bilhete premiado, ele, por algum motivo, ele diz que quer trocar um bilhete de 5 milhões, já tivemos caso, por o valor de 500 mil. A vítima deu 500 mil em espécie, trocando por um bilhete de 5 milhões. Suposto 5 milhões. Primeiro a ganância vem na frente, né? Depois a ingenuidade, né? Como diz a doutora Laura. Se vale do estado emocional da vítima, e penso também que ali a gente sempre nota a demanda de urgência, aquela situação precisa ser resolvida agora. Ou a senhora vai dar agora, ou a senhora vai perder essa oportunidade. É o gatilho. É o gatilho. E aí a vítima é a isca perfeita. E nesse caso do bilhete premiado, também o que chama atenção, nos casos que nós investigamos, é que normalmente esses golpistas, eles vêm de outros estados, eles saem aplicando o golpe em vários estados. Normalmente alugam um carro ou vêm com o carro de outro estado da federação e saem aplicando normalmente nos estados do Nordeste. Aplica um golpe, teve sucesso, vai para outro estado. E aí, quando acontece, normalmente a gente entra em contato com outras... Eles falsificam documentos também, tudo para dificultar. E são quadrilhas instaladas, a gente já sabe Bem até organizadas. bem né? organizada. Essa do bilhete premiado, por exemplo, são duas quadrilhas também organizadas no Brasil, que são no Rio Grande do Sul e em São Paulo. A gente já sabe a especificação do golpe. OLX, que é outro tipo de golpe, aí Mato Grosso. E aí a gente já, com a nossa dinâmica de trabalho lá, a gente percebe o tipo de golpe que já vem a A quadrilha. setorização. A né? setorização. Você foi falando isso aí, me lembrei, eu fui delegado da 2ª delegacia há 20 anos, praticamente. E já existia de forma recorrente o bilhete. Eu, inclusive, dos relatos das vítimas à época, eu tenho uma imagem que, se eu encontrasse na rua, eu ia me embolar com esse suposto autor. Era um senhor barrigudo, branco, de cabelos grisalhos, barba por fazer, assim, meio maltrapilho, o analfabeto, né? O indivíduo que seria dado como analfabeto. E eu já conseguia visualizá-lo, assim, eu rodava às vezes na época, no centro da cidade, perto da época de Natal, que eles escolhem também esses períodos, Lá em como tem Tobias, 13º, em Tobias e aqui também, Aqui também. em Aracaju. Na época que eu estava na 2ª delegacia, eu me lembro que eu tinha uma descrição praticamente perfeita, era um retrato falado na minha cabeça. Que se eu passasse na rua e me batesse de frente com esse indivíduo, a gente certamente iria fazer uma intimação rápida ali para poder ouvi-lo na delegacia. A ideia era essa. E hoje, como a gente está falando de histórias de 20 anos, hoje como é que funciona a delegacia de defraudações? Fala um pouquinho aí da estrutura, divisão de atribuições, tarefas. Conta pra gente aí. A delegacia de defraudações, ela trabalha com os delitos que suplantam sem salários mínimos à época do fato, nas situações de furto qualificado com abuso de confiança mediante fraude e nas situações de estelionato. Nós trabalhamos também com as organizações criminosas, de uma forma geral, e com os delitos de falsificação de documento quando a autoria é desconhecida, bem como naquelas situações de complexidade, ou mesmo quando o superintendente geral determine que a delegacia de defraudações vai atuar naquela situação, mesmo que esteja fora da circunscrição da capital. A gente trabalha com uma divisão, basicamente de acordo com a portaria 19 de 2013. Ainda completando, temos ainda o combate à pirataria, que também demanda uma parte grande do trabalho da Delegacia de Defraudação. Hoje, basicamente, a pirataria está voltada mais para quê, doutora Suirá?
falsificação de marcas. Marca, né? Que nós trabalhamos em conjunto, muitas vezes com Aquela a parte Receita de CD e Federal. DVD que ele acabou. Acabou. Ninguém usa mais, Acabou. né? Agora Não, marca aquilo é de por roupa. marca, Custa. marcas Roupa, internacionais. Entendi. Exato. E aí é o que tem, né? Tem. Nós fizemos uma operação ano passado que foram apreendidos mais de 600 volumes, cada volume com uma média de 100 a 200 unidades falsificada. Foi uma operação que nós fizemos no centro aqui de Aracaju, e foi uma apreensão gigantesca. Olha, eu queria até falar sobre isso, que eu ouvi também lá no Congresso agora, né? Porque eu estou na delegacia de roubo e furto de veículos, eu estou meio bitolado aí naquele assunto, né? Quando a gente vai para especializada, a gente fica com a impressão que a gente não sabe mais nada de polícia, né? Porque só sabe aquilo, né, que a gente faz. E aí no Congresso, uma pessoa, eu acho que era alguém da Receita que estava no Congresso, meu Deus, estou na dúvida agora. Ele falou o seguinte, foi outro dado interessante, você falou de falsificação aí. Ele falou que o contrabando hoje no Brasil, na fronteira, Gabriel, hoje já dá mais dinheiro, movimenta 30 bilhões de reais no ano de prejuízo para o Estado. Não é que movimenta não, é de prejuízo para o Estado 30 bilhões. Pela ausência da O sonegação. tráfico de drogas movimenta 10 bilhões. 3 vezes mais do que o tráfico de drogas. Então, você imagina, quando você falou 600 volumes, cada um, né? Sim. Então, assim, eu fiquei estarrecido. O cara falou claramente, sabe o quê? O cara falou que se a gente esquecesse o tráfico de droga e focasse nisso, Era mais lucro para a era recuperação mais do Estado. o custo-benefício para o Estado era muito mais. Não é que ele não queria combater o tráfico de drogas, não. Mas ele dizendo da importância desse tipo de combate no Brasil e que a polícia não dá muito... Exatamente, Porque pouco enfrentado. É isso que eu queria te perguntar. Agora vem a segunda pergunta. O fato das pessoas usarem esses produtos falsificados, isso traz de alguma forma uma tolerância para esse tipo de crime no Brasil. E talvez a segurança pública nacional ela se preocupe muito com os crimes que trazem sensação de insegurança, né? E talvez seja por isso que esqueça um pouco esse lado do combate de um crime tão importante que são essas falsificações, né? Exatamente. Exatamente. O uso pela população, inclusive quando nós estamos atuando, a população acha que a polícia está agindo de forma errada. Muitas vezes ouvimos, deixa a pessoa trabalhar, mas não se trata disso. São produtos que podem causar algum dano à saúde, principalmente na parte de óculos. Nós fizemos recentemente, junto com a Delegacia do Consumidor, comandada por Baronto, e a parte de óculos, as pessoas utilizam óculos com marcas ali pirateadas, e tá ali nos olhos, óculos de grau, óculos de sol, podendo causar algum dano à saúde, de roupas a brinquedos, crianças, perfumes, bebidas, e a população faz uso desse material pirateado e termina achando que a polícia exatamente não deve atuar porque é tolerado, não está perdendo tempo, exatamente, não é o crime que causa insegurança. E aí, outra questão que a polícia enfrenta dificuldade é a custódia desses objetos, depois que eles são apreendidos, porque eles precisam ser periciados, então a gente enfrenta um volume muito grande e sem local para custodiar esses objetos até que seja determinada pela justiça que esses objetos sejam destruídos. Então, daí demanda um tempo em que você precisa custodiar esse material, e a polícia enfrenta esse problema, é um problema que nós enfrentamos, é um local para custódia desses objetos apreendidos. A última vez nós tivemos o apoio da Receita, custodiamos na Receita, a Secretaria da Fazenda também tem prestado um auxílio excelente no sentido de custódia desse material apreendido. A logística é complicada, né? A gente vê isso com veículo, a gente vê isso com uma série
de demandas. Mas você falou de operação, então eu fiquei curioso aqui para saber. Faça um retrospecto aí, Suirá, como tem sido o trabalho de vocês nessas operações, o que vocês geralmente têm feito, prisões, né? Fala um pouquinho para a gente aí. Eu costumo dizer que a investigação do crime de estelionato é uma investigação bastante complexa, é uma investigação demorada. Para quem, Lauana costuma brincar, e para quem gosta de ler e tem paciência, porque é muita análise documental, é uma investigação em que ela precisa estar apoiada em alguns mecanismos, em alguns meios, para que a gente consiga chegar a entender a mecânica da fraude. Então, aí a gente vai trabalhar com quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, pesquisa em fonte aberta, pesquisa cartorária, pesquisa junto à JUSESE. Então, é uma investigação complexa, volumosa. Técnica. Muito técnica. Quebra de dados telemáticos, interceptação telefônica, a maioria das cautelares a gente utiliza nesse tipo de delito, né, que aparece para a gente lá. Geralmente são volumes de procedimentos que a gente acaba fazendo e a gente tem que ter muita paciência e cautela na hora de investigar, porque muitas vezes a gente se depara com pessoas laranjas. E aí, para a gente não punir uma pessoa de modo injusto, tem que ter muito cuidado, porque o que é possível, né, que se alguém não tiver a experiência necessária, acabe punindo ali, indiciando alguém injustamente. Isso é importantíssimo. É o que Laona está levantando aí. Eu já passei por isso também. E no caso de defraudações, geralmente eles utilizam documentos falsos de pessoas que não têm noção nenhuma do que está acontecendo. São vítimas, normalmente. Então, se você pegar um delegado inexperiente, ou um juiz, um promotor inexperiente, você corre o risco de fazer uma busca e apreensão na casa da pessoa que não tem nada a ver com a história. Eu quase caí. Eu fui fazer um levantamento na Bahia sobre um documento de um carro que fizeram no nome de uma pessoa lá. Quando eu cheguei lá no bairro que o cara morava, o bairro era meio complicado, eu imaginei que o cara era criminoso, né? Como eu não achei, eu ia ouvi-lo lá e quando eu senti que fiquei na dúvida se pedia prisão ou não, e aí não achei ele lá, deixei um recado e fui para a delegacia de Camaçari. Daqui a pouco veio um cara de lá para cá, de calça jeans, um chinelinho no pé, uma guarda-chuvazinha assim na mão. Falei, meu Deus do céu, não, ali não tem... Aí quando ele entrou, eu falei com ele, eu falei, o senhor faz o quê? Ele falou, não, eu sou pedreiro, o senhor deixou lá a intimação para mim e tal. Eu falei, o senhor já teve algum carro? Ele, carro? Eu não sei dirigir não, doutor. Mas você não comprou um carro lá em Salvador? Eu nunca fui em Salvador não, doutor. É isso que eu digo, o maior cuidado quem trabalha na defraudações é isso. É preciso, inclusive, porque mediante, às vezes, até um documento perdido, eu costumo orientar também nesse sentido, dali eles comercializam documento, conta bancária, dados cadastrais na internet. Tem grupos que fazem nisso. Venda de dados, contas. E aí, quando você vai atrás, a conta que foi oferecida para o recebimento da vantagem ilícita, a grande maioria das vezes, eu costumo brincar e dizer, não tem coisa fácil aqui na defraudações. Mas o dinheiro que recebeu, vamos atrás. Entrou numa conta. Quando você pede lá os documentos utilizados para a abertura da conta, não é da pessoa. Então, é esse cuidado. É um risco muito grande. É um risco. O estelionatário, ele realmente vai fazendo um bolo tão grande, ele usa dali fraude documental, fraude documental, diversos artifícios e termina fazendo um bolo tão grande que se não tiver cuidado, o inocente acaba pagando. Eu tenho visto aí na delegacia de roubo de veículos, aí tem a ver lá com defraudações também, uma quantidade enorme de identidades falsas. Aquelas identidades são meras impressões coloridas ou são identidades materialmente falsas. É porque eu não tenho ido nesse ponto, mas eu tenho encontrado muito. Recentemente, acredito que no mês passado, eu fiz um flagrante em uma instituição bancária aqui e, inclusive, o pessoal da criminalística solicitou ao judiciário para que ficasse custodiando esse documento de identidade.
que eles ainda não tinham se deparado com um trabalho desse. Então, assim, tem um poder de convencimento muito grande. E ali eles utilizam para uma série de coisas, inclusive o golpe presencial em agência bancária. Então, são documentos, assim, que... Fidedignos, né? Fidedignos. Que induzem realmente Sim. ao erro e... Sim. Se numa instituição bancária, imagine com um cidadão comum. Eu até tive uma discussão lá no Detran outro dia, discussão no bom sentido, né? Uma orientação que a gente estava tentando ter lá no Detran, que é o seguinte, que na transferência veicular, se você tem o documento do cara, se você tem a cópia do documento e um reconhecimento, porque como é que você faz uma transferência de veículo hoje? Você dá entrada num procedimento que é de transferência veicular. Aí você bota o seu nome e CPF no seu carro e o CPF e o nome de quem, para quem? Do comprador. Aí o que está vendendo, ele está com um documento falso. Aí ele vai lá no cartório, reconhece a firma e dá entrada no Detran, o Detran faz a transferência. Ou seja, e o Detran diz o seguinte, se chega com reconhecimento de firma aqui, eu não tenho obrigação, em tese, de saber, né, se aquela identidade é verdadeira ou não. E eu disse a eles que não, porque eles tinham que checar pelo menos o banco de dados de fotografia do Detran para ver se batia a foto que estava no documento com o mínimo, né? E aí eles disseram que por conta do volume e tal. E aí eu percebi uma sequência de utilização de documento de identidade falsa aqui com reconhecimento cartório. Porque se está com identidade falsa, você vai lá, abre uma firma com aquele documento, o cartório não tem um cuidado também de analisar o documento, ou também talvez não tenha nem capacidade de identificar. Sim. Faz a firma e assina. Aproveitando por falar em cartório, nós também fizemos algumas operações envolvendo o cartório, né? Porque eles chegam lá com escritura pública falsificada e muitas vezes conseguem enganar até o próprio cartório. É interessante. Agora, assim, o cartório também, algumas vezes eles conseguem e apontam, eles são treinados, são parceiros, eles apontam. Nós tivemos algumas investigações de sucesso apontadas pelo cartório. Recentemente eu fiz um indiciamento em que, inclusive, o cartório encaminhou imagens do fraudador com um RG perfeito, abriu firma e dali ele praticou uma série de golpes e o inquérito foi lindo para a justiça, foi com imagem, dia, hora, ele assinando, recebendo o documento. Mas você conseguiu identificar ele? Ele foi identificado. Pela imagem? Foi, na verdade, a gente já tinha, exatamente. É isso. Quando a gente passa um bom tempo na delegacia, a gente acaba... Era um senhor, não, né? Não. Era um homem gordo, um homem forte. Daqui a pouco vai sair intimação. Lá na DRCC, documento, carro é complicado, viu? Para essa parte de fraude, carro, essa parte veicular é complicada. Eu queria aproveitar, a gente está falando sobre identidade e aí estamos vivenciando hoje uma realidade de documento de identidade virtual. Único. Não, e único, nacional. Como é que funciona hoje o trabalho da Delegacia de Defraudações? Porque eu imagino que quando a gente tem 27 unidades da federação, e aí você tem cada um emitindo o seu documento, hoje vai ter uma realidade um pouco mais diferente. Mas eu queria que você me dissesse se tem uma força-tarefa, se tem um trabalho conjunto, levantamento de outros estados, como é que funciona nessa interação a delegacia e essa questão documental? E a importância, só seguindo essa sequência... E para vocês, qual é a importância dessa identidade única nacional? Então, a impressão. É importante justamente por isso, porque vai facilitar o trabalho, vai conseguir reunir todas as informações ali, a possibilidade de ter fraude vai diminuir muito, porque ele não vai ter essa possibilidade que tem hoje de vou tirar a identidade em Alagoas, em Pernambuco, no Ceará, para que a gente tenha que estar trocando informações e aí chegar a uma conclusão. Agora vai facilitar muito com essa identidade única. É muito comum inquéritos nesse sentido de com um documento falso produzir outros. Eu acabei de relatar que o cidadão ele tinha 8 CPFs com
8 carteiras de identidade, daí vem o título de eleitor, aí já na esfera federal. Tinha vários títulos também. Também. Empresas abertas, fazendo parte de quadro societário, CNH, e veja você o estrago que apenas um único documento, mediante uma certidão de nascimento ali, que ele falsifica. Mas consegue fazer mais de um CPF? Consegue, a gente tem diversos inquéritos. Com uma certidão só? E aí ele vai mudando. A gente entra em contato com a Receita Federal, a Receita... Qual é o verdadeiro? Exatamente, a Receita identifica ali, tem que fazer todo um trabalho, são investigações demoradas, até conseguir identificar realmente o CPF que foi a matriz, o original, o primeiro daquela série dali. E como ele muda porque eu não sabia dessa possibilidade. Para poder praticar. Não, mas você tem como mudar seu CPF na Receita? Os fraudadores, sim. Consegue. Conseguem. O presidente da República, não. Um senador, um deputado, um juiz, não. Mas os criminosos conseguem. Eles conseguem, eles vão fazendo a alteração na certidão de nascimento. O Instituto de Identificação tem uma parceria excelente também. E quando a gente encaminha para eles, solicitando um confronto de dados, eles terminam fazendo essa pesquisa, entrando em contato com os cartórios que são acusados ali na certidão de nascimento falsa, e ali recebe. A Polícia Federal também termina passando algumas informações a respeito do cadastro, e às vezes a gente consegue identificar não só uma, mas várias, e em outros estados também, muito comum, Sergipe e Bahia. Nesse sentido, o Instituto de Identificação Pedro Melo, lá na Bahia. Uma referência, né? Isso. E aí termina mandando essas informações. Então, a gente tem que ter essa troca sempre constante. Tem alguma... Eu não me lembro lá na Senasp, tem algum trabalho específico de integração desses dados relacionados a estelionato hoje? Não, é uma coisa importante, né? Importantíssimo. Se esse é um crime que está causando tanto problema financeiro no Brasil, que está levando o crime organizado a diminuir o volume de negociação com o tráfico de drogas e indo para o estelionato. Porque o estelionato hoje, e aí esse outro ponto que eu ia perguntar a vocês, antigamente você via aquele golpe do sequestro, você via claramente que era o interlocutor não sabia falar direito, um português ruim. Dentro do presídio, grotesco, mas se bem que eles precisavam disso para passar medo. Mas hoje, outro dia, sexta-feira, que eu notei isso também, eu acho que eles pegam, eu imagino que eles pegam horários que você tem dificuldade de parar para raciocinar, né? Numa sexta-feira eu quase caio, liguei até para Barão, tá apavorado, porque eu cheguei até na fase da senha, aí eu parei. Quando eu vi que era transferência, que era aquele golpe onde eles dizem que tem alguns PIX sendo feitos na sua conta e que você precisa cancelar o PIX. No final das contas, ele consegue jogar você dentro da sua conta, cria um PIX, e lá na descrição do PIX ele bota PIX cancelado, cancelamento de PIX, dá a ideia de que está cancelando, quando na verdade você está transferindo dinheiro. Eu, delegado de polícia, todos os dias eu falo com meus familiares para ter cuidado com o golpe. Eu cheguei até a fase da senha. Meu Deus, imagina. Eu cheguei até a fase da senha, aí eu parei na senha. Então, eu também costumo dizer o mesmo. Meus familiares, pessoas conhecidas, olha, ligou, desconsidere, não responda. Colocou dinheiro no meio. Não, 0300, não sei o que, todo dia. 0300, estou recebendo 061, agora aqui, ó. Se eu 011, mostrar aqui, recebendo aqui, nesse momento, 0300, 003, uma máscara, né? Não tem nem um dia hoje que eu não receba pelo menos umas 10 ligações. Eu recebo também. Agora, eu acho que isso ratifica exatamente o que eu tinha falado. Os estelionatários, eles se valem do estado emocional da vítima. Ali naquele momento da pressa, no momento da correria. Sexta-feira à tarde, você pode já estar bebendo, relaxado. Para eles é vantajoso. Eu vou arriscar aqui 10 vítimas, uma delas vai cair. Normalmente nós fazemos diversas coisas ao mesmo tempo, e aí chega uma mensagem e aí a gente automaticamente
trabalhamos no automático muitas vezes. E aí é o sucesso. É aí que é realmente sucesso. É aí que o golpe acontece. Eu sei que não está na área de atribuições de vocês, acho que é mais na parte, não sei se é na cibernéticos ou com vocês. Aproveita e explique aí como é essa Explique, diferença da atribuição entre vocês e a delegacia do E RCC. na sequência, uma dúvida que eu tenho também. Esses escritórios de telemarketing do crime, que é um telemarketing do crime, né? Sim. Eles falam bem, utilizam uma máscara de número e tal. Esses escritórios, geralmente, eles estão... É escritório mesmo. É uma instituição. Eles estão todos sediados no Brasil, estão sediados fora do Brasil, na fronteira, em alto mar, porque eu soube que até em alto mar eles alugam barco para fazer isso, né? Eles ficam utilizando a internet para poder fazer... No mundo inteiro eles utilizam isso. Eu queria saber daqui, se você já tem algum levantamento a esse respeito. Nós não tivemos ainda de uma quadrilha Nesse lá nível. Não, a gente o que tem é dinheiro do Brasil, que tem evasão de divisas, e aí seria de atribuição da Polícia Federal, a gente está investigando, Isso. e o dinheiro de vítima acaba indo para outro país, geralmente Estados Unidos, com a questão de criptomoedas, a gente tem muito isso. Nossa, assunto interessante também é da criptomoeda, né? E parece que vocês têm uma atribuição em relação à questão de pirâmide, de investigações. Fala um pouquinho aí pra gente. Na verdade, assim, nós temos lá no DEPATRE, no Departamento de Crimes contra o Patrimônio, são algumas unidades, a defraudações, a DRCC, é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, a Delegacia do Consumidor, que tá lá, e a DEROF, a Delegacia de Roubos e Furtos. Na verdade, existe aí uma divisão de atribuições entre a defraudações e a DRCC. Praticamente nós investigamos a mesma coisa, que seria fraude, sendo que a defraudações está ali voltada para a investigação do estelionato da fraude em que não é utilizado o meio virtual. Exatamente. Mas nada impede que a gente também investigue com as ferramentas que a gente necessariamente precisa das ferramentas que a DRCC utiliza. Ultimamente, na verdade, assim, o crime está ficando cada vez virtualizado. mais virtualizado. E complexo, né? São crimes que se interligam. Essa questão de pirâmide financeira, acho que é bem interessante tocar no assunto. Ultimamente, é o carro-chefe da delegacia, são investigações, podemos dizer assim, milionárias. Atualmente tem mais de 100 milhões perdidos. Nós Só aqui em Sergipe. já solicitamos Só o aqui em sequestro Sergipe. de mais de 100 milhões. Conseguiram? Nós solicitamos inquéritos distintos, um de 60 milhões, outro de 40, conseguiram arrecadar outro muita de coisa? 10 milhões. A gente não acompanhou todos os procedimentos, mas a gente já teve conhecimento de que um deles foi mais de 10 milhões, já foram bloqueados, e a gente pede sequestro e indisponibilidade dos bens também, de todos esses procedimentos que envolvem quantias elevadas. Então, assim, eu acho que a pirâmide é algo que chama atenção porque pela quantidade de vítimas. É um procedimento que, cada procedimento tem uma média de 40, 60 vítimas, algumas... Tem uma cifra negra aí também, não tem? Ou não? Tem gente... Pessoas que não procuraram a delegacia para falar. Exatamente. Por algum motivo ali... Dinheiro ilícito também, sabe? Também. Não tão vítimas. Também, assim, também. Para Desconhecida. descobrir também se Também ali é uma pirâmide, se houve um investimento financeiro e de fato a pessoa perdeu, porque os juros de mercado, que não tinha nenhuma fraude. Então a gente tem de tudo na delegacia. Na verdade, é aquela história de que o estelionato é um crime de dolo convergente, né? Então você tem de um lado, você tem a vítima, que tem o autor que está ali intencionalmente querendo produzir uma indução ao erro e obtenção da vantagem, e a vítima de um lado também Querendo a querendo vantagem. a vantagem. E aí você converge essas intenções e acaba que... Exatamente. Agora, sabe de uma coisa, o que eu costumo observar também, sabe, Gabriel? A vítima, o estelionato, ele é um delito que ele causa, além do dano financeiro, ele causa um dano emocional. Grave. As vítimas, elas chegam
arrasadas à delegacia. Esse é o termo. Elas chegam devastadas, constrangidas. Muitas vezes nós paramos realmente o trabalho para fazer esse acolhimento, de ouvir, apenas ouvir as vítimas devastadas, constrangidas pelo fato de ter caído em um golpe, se sentindo culpadas. Todas precisam passar por um trabalho psiquiátrico, psicológico, quase todas as vítimas. Sim. Elas ficam muito... Isso que Cássio falou também, dessa cifra oculta de subnotificação, tem a ver com essa vergonha, esse receio que as próprias vítimas têm de levar, de se expor, se sentir devastadas e devassadas por estarem na delegacia relatando fatos dessa natureza. É porque, assim, olha, essa semana mesmo eu recebi uma senhora lá, vítima de estelionato. Aquele do LX, da venda do carro, né? Que uma terceira pessoa entra no meio da compra, o comprador transfere o dinheiro pro comprador e a vítima fica sem o carro e enfim. Só que nesse caso é um caso bem dramático, que a pessoa que foi vítima era um senhor que está com câncer, numa situação bem avançada, precisava fazer um exame urgente, aí botou o carro para vender. E aí acabou caindo no golpe. Aí eu perguntei à esposa dele, você botou o carro para vender por quanto no LX? Ela falou 10. E quanto foi o depósito falso? Ela falou 14. Eu falei, não entendi. Ou seja, o cara conseguiu, ela botou um anúncio e o golpista ofereceu mais dinheiro no carro. E geralmente ele oferece menos. Não, ele oferece o mesmo preço, o comprador, no caso do carro. Sim, ele às vezes oferece menos para atrair o maior número de compradores. Não, ele oferece por menos, mas ele, para o comprador, para o vendedor, ele paga o valor que ele pede. Mas nesse caso, eu acho que ela se confundiu. Deve ter porque sido ele acabou... Ele acabou... Eu falei, porque eu queria saber o seguinte, quando o seu marido colocou o carro para vender, o comprador não negociou nenhum preço, né? Ele já disse que pagava. Porque é isso que eles fazem. Você bota o carro lá por 20, o carro vale 18. Sim. Aí o cara, como é golpista, ele pode dar 30, 40, tudo a mesma coisa. Ele fala, dou os 20. E para o cara que ele vai vender, ele 16. Bota por 15. Então, tanto a vítima que está vendendo acha que vai ter uma vantagem porque está conseguindo um preço que não é o real, que vai comprar por um preço abaixo do valor do mercado. Exatamente. Mas nesse caso me deixou muito assim, mobilizado. Porque é aí que você está falando da escuta, né? Até eu na hora botei a mão na cabeça, né? E falei, minha senhora, eu faço tanta entrevista falando sobre isso. Esse golpe de LX, meu filho, mas estava... Mas eu tava... Então, assim, recentemente, a gente pegou um caso do golpe do LX que ele foi sofisticado. Foi utilizado aquele mecanismo de captar a voz da vendedora da loja. Nossa! Para poder aplicar o golpe. Foi muito bem feito. Fala um pouquinho desse golpe. Achei interessante. É bom que a gente comunique isso aí. Explica como foi isso aí. Então, ele foi um golpe que chamou a atenção. Porque um golpe da OLX que a gente disse é um golpe sofisticado. Porque a vendedora... ela manteve contato com o comprador, de fato. Ele entrou em contato com a OLX e aí veio uma pessoa, disse que estava vendendo uma carta de crédito e essa carta de crédito, por sua vez, ele ia repassar para a vendedora da loja. E aí, nessa conversa, ele passou o telefone do rapaz da OLX para a vendedora. Eles entraram em contato e trocaram informações. Nessa troca de informações, tinha como único objetivo captar a voz da vendedora para que depois, posteriormente, se passasse por ela. E na hora dele foi lá faturar o veículo, não conversei com você, não. E aí a gente percebeu que utilizou da inteligência artificial para poder captar a voz dela. Bom, eu imaginei hoje com a inteligência artificial, você pode botar a minha voz lá. Pode. E a imagem, voz. Então, a quantidade de crime de estelionato que vai acontecer aí, eu já disse lá em casa, se eu ligar para qualquer um, se chegar um pedido meu... Tem que ter uma contrassenha. Se eu ligar, sem ser ligação, não mande nada para mim. Se eu ligar, e se eles ouvirem minha voz, ainda faça perguntas importantes. Muito bem. Quem sou eu? Para eu responder quem é minha avó, quem é meu avô, onde é que eu nasci. Exatamente. Porque, rapaz, está no nível... Foi incrível esse inquérito aí. Inclusive, chamou a atenção, a gente chegou a se questionar. Será que é um golpe mesmo? Será que a pessoa não está enganada?
porque a vendedora dizia uma coisa, a vítima dizia outra, e, na verdade, ao final, Estamos avançando, né? e chegamos a essa conclusão. E Foi utilizada a legal. inteligência artificial em um golpe da OLX. Esse caso foi bastante interessante. Eu acho que o que a gente poderia fazer, a associação até quer fazer isso, a ideia da presidente, a gente fazer aqueles chamados semanais sobre golpe, que para mim hoje 50% tem que ser Informativo, né? focado na defraudações, que é onde a gente tem mais vítima, né? Tem que ser massificado, tem que ter outdoor na cidade, tem que ter campanha publicitária. Isso tem que ficar muito massificado. Eu acho que a informação, ela termina ajudando a prevenir, né? Quanto mais informação a população tem, ela pode se prevenir realmente de cair em golpe. Essa questão do WhatsApp, do pedido de dinheiro é bastante comum. No meu Tá ponto manjado. Então, já está manjada. Mas ainda Mas ainda assim, tem. no meu prédio, minha vizinha, a mãe transferiu e transfere automaticamente. É. Não pensa em 2 minutos e valores relevantes. Esse aí vai durar mais uns 50 anos, porque o golpe do bilhete premiado 1940. já tem 80 e poucos anos. Já. A OLX continua. A OLX tem muito tempo. O golpe da OLX é um golpe antigo e ele continua. Os golpes, eles se misturam tanto que recentemente nós tivemos 2 casos lá que também foram interessantes. Foram criados perfil fake. A vítima mantinha contato com uma pessoa que já se conhecia, bem interessante. 2 casos, né? Nós tivemos idênticos. Na primeira situação, a vítima manteve contato com uma pessoa que já conhecia e depois essa pessoa criou diversos perfis fakes, criando várias histórias fantasiosas, um verdadeiro teatro. Dizia, meu pai morreu, estou precisando de dinheiro aqui para pagar o enterro, para pagar velório, para pagar advogado, e ia aumentando a conversa. E aí ele chegou a ter um prejuízo de mais de 500 mil. Porque durou mais de 2 anos o golpe. Porque eles se conheciam e aí foram criando personagens na história. O golpista cria personagens. Aqui de Sergipe, a vítima? Aqui de Sergipe. Nossa. E aí um outro caso bem parecido. Ela ficou com um, eu estava com o outro. E a 900 mil a vítima perdeu. Teve a vida completamente destruída. Fale um pouquinho dessa história, desse caso. São mesma bem situação. parecidos. São 2 casos e na mesma época. É aquilo que eu costumo dizer. O estelionatário, ele vai no ponto fraco. Ele se aproveita do estado emocional. Ele consegue perceber, na verdade, ali a fragilidade da vítima. No bilhete premiado é exatamente isso. Nesse caso... Nesse caso que vocês contaram aí, é uma pessoa de fato conhecida, que tem o Instagram. Por exemplo, eu tenho o seu Instagram, aí eu começo a falar com você aqui, beleza. Aí outra pessoa cria um fake seu e começa a falar comigo? É o seguinte, eu lhe conheço, e aí eu sou a Eu golpista. mesmo dou golpe em você. Eu sou golpista. A gente se conhece há um bom tempo. Pessoalmente. E aí eu começo a criar um perfil, finjo que sou outra pessoa e digo, olha, minha amiga, eu vou me apresentar uma amiga. Ela tem informações privilegiadas. Entendi. E aí cria uma outra pessoa com o meu mesmo número de telefone, muitas vezes. E aí, entendi. eu seria o golpista conhece a vítima. Conhece a vítima, e tanto que conhece, que sabe que ali é uma pessoa que ele pode oferir lucros. Porque já sabe se o ponto utiliza fraco da dele, vulnerabilidade da vítima. Entendi. E nesse caso, Lauana pegou foi 500 mil, eu peguei foi 900 mil. Eu não acreditava. Não. Acredite se quiser. Não é aquele golpe de nudes. Nudes, nada de nudes. Na verdade, realmente é se valendo da fragilidade emocional da vítima. E eu no dia que eu fui ouvir a vítima, eu ainda brinquei com ele estava com um advogado e eu falei com o senhor, eu disse, me desculpe a ausência, mas eu não estava conseguindo acreditar nessa situação
que o senhor caiu, né? Eu não estava conseguindo acreditar, é um caso de fantástico, porque realmente é quase que inacreditável. Ele disse, olha, minha filha, chegou em um ponto que eu já tinha entendido, percebido que eu tinha caído em um golpe, mas eu continuei ali a conversa e ali rendendo, dando dinheiro, para ver se eu conseguia ter algum retorno. É Vai impressionante aumentando a essa... aposta, né? Vai aumentando, Botaram a pessoa agora- perdeu 900 mil, ela perdeu o apartamento, perdeu o carro, perdeu todo o dinheiro que ela tinha. Qual era a vantagem que ela ia ter nisso? Na verdade, seria uma herança que a pessoa estava para receber e ela precisava pagar multa, pagar os impostos. Que é uma coisa real hoje. Sim. Tem um mercado hoje de venda de imóveis, sobretudo de imóveis, de heranças que as pessoas não têm o dinheiro para bancar a transferência. Esse é o que você estava falando da oportunidade. É um tema que está acontecendo. Aí o cara aproveita da situação desse tema e utiliza para dar o golpe. Mas a gente achou bem curioso, porque como se não baixasse dias após Mas foram o mesmo golpe. golpista? Não, quase inacreditável. Nossa. Dias após, aí vem aí uma... A segunda Não tinha nenhuma vítima. ligação. Não tinha nenhuma ligação. Homens ou mulheres, os autores? A vítima, homem, que era o idoso, e ela, uma jovem de 20 e poucos anos, autora. O meu era vítima homem, idoso, e o golpista homem. Esse foi Mas se preso passando por uma mulher, Se passava por por várias várias pessoas. personalidades, várias pessoas. Irmão do que morreu Tia, para receber prima. herança, tia, primo, advogado, criava perfil, tinha foto, um enredo mente de novela. fértil. Uma Uma mente mente É o fértil. seguinte, ó, eles conseguem entender o que lá nós falamos do início aqui do programa, ou do podcast. Tem um tema que tá aí. na moda. Tá aí na moda. Eu já vi alguns advogados até falando comigo, cara, se você quiser comprar um apartamento, é uma herança que o pessoal tá precisando. E não era golpe, não. Nesse caso era coisa física, não era nada pela internet. Ele falou, de vez em quando eu faço direito de família e sempre, se o cara, você compra, ganha o dinheiro, a cessão de direitos, e depois que termina a herança, você transfere pro seu nome. Não é nada, não. Isso é um negócio normal. O que acontece? Negócio lícito. Lícito que você, na verdade, adianta o dinheiro e compra mais barato por conta de estar ainda ali no processo de Enganchado. enganchado, né? Que tem um risco também de dar uma merda no meio do processo e você, né? Mas, enfim, e aí eles aproveitam esse tema que está aí para poder dar o golpe. Olha, nós estamos aqui já, estou vendo o horário ali, Gabi, estamos já no final do programa. Eu acho que a gente precisa do 2. Né? Esse assunto de defraudações, nós não estamos rodando aqui o mesmo assunto, não. É impressionante. Nós estamos aqui há 1 hora A falando de riqueza vários de situações golpes e da diferentes. E a gente vai importância. tentando lembrar, né? Que a importância eu não estou sabendo que vocês estão fazendo esse trabalho, será? Pois Vocês têm que divulgar isso, mas eu acho que a divulgação está ainda precisando de mais suporte, porque, por exemplo, o que você está me dizendo aqui, das pirâmides eu sei, da investigação que vocês fizeram lá, muito importante. E nós nem falamos dela aqui hoje de forma... exaustiva, né? Mas, enfim, a gente vai precisar do número 2, né, Gabi? Do volume 2. Volume 2 aqui. É um prazer, na verdade. Eu e Lauana, nós gostamos do assunto. Para você ver a infinidade de situações que nós enfrentamos diariamente. E até se entender a mecânica do golpe demanda tempo, mas daí quando você engrena, quando a gente consegue entender a mecânica, e aí flui de uma forma surpreendente. O desenho começa a aparecer, né? Aí você começa a Exatamente. entender, olha, tal pessoa apareceu aqui, ele figurou como vendedor, procurador, comprador, e a gente sai juntando as peças lá, é um verdadeiro quebra-cabeça. E não falamos do estelionato do amor, que também A gente vai uma falar dele agora. infinidade de Eu acho que vale a vítimas. pena. Fala de forma sintética aí sobre o estelionato. Temos alguns casos também, casos relevantes. Nesse caso, mais especificamente, o golpista ele se vale ali da vulnerabilidade da vítima, vai no ponto frágil, na carência da vítima, e a partir dali ele faz uma devastação na vida da vítima, tanto homem quanto mulher. E
o que mais chama a atenção é o estado emocional que a vítima sai dessa situação. Eu estou com um caso agora quase concluído, a autoria definida, e que ela demorou 1 ano para acreditar que ela tinha caído em um golpe. Ela foi fazer terapia até ela conseguir se convencer de que aquilo que ela tinha vivenciado foi uma situação de estelionato e que foi um golpe. Ela teve a vida completamente destruída. A vida financeira dessa vítima está completamente destruída e, para você ver, as vítimas, elas não conseguem, elas demandam um tempo até ela conseguir acreditar que foi um golpe. Mas me fala como é esse estelionato do amor aí. A mecânica, você já falou tanto de mecânica. Há um envolvimento emocional, né? Existe o envolvimento emocional com a vítima, se constitui ali uma relação afetiva. Uma relação afetiva e ele acaba Transferindo. Dali. Que a gente tem, a linha é muito tênue entre o ilícito civil e o penal quando se trata de estelionato. Então, a gente já teve situações que a gente imaginou que fosse o golpe do amor e não era. Por quê? Existia uma relação afetiva entre autor e vítima, suposto autor e vítima, mas a gente percebeu que ela foi enganada emocionalmente, então ela entregava aqueles valores voluntariamente, que não foi caracterizado um crime. Já outras situações, ele consegue efetivamente aplicar uma fraude, por exemplo, tira uma fotografia da companheira e frauda um documento, e aí a gente consegue consubstanciar isso nos autos para caracterizar o estelionato do amor. Outra situação, ali ele leva a vítima a crer que é empresário e que tem empresa e que precisa de investimento e que dali eles vão constituir uma vida juntos e aquela empresa vai crescer. Na verdade, não existe empresa, não existe CNPJ. Acontece também no meio eletrônico o caso da vítima que foi 700 mil em 2 meses de relacionamento virtual, ela transferiu aproximadamente. Então, de algum modo ele utiliza de um artifício ou de algum meio fraudulento que a gente consegue demonstrar para poder caracterizar o estelionato. Mas se aproximando da vítima, exatamente simulando ali uma relação afetiva. E a partir de então, ele vai para uma gama de, inclusive, fraudando documentos, né? Cartório. Mas olha, eu acho que a legislação já merece aí um reparo, sabe? Porque eu acho que a linha é tênue, mas você imaginar que a pessoa engana a outra sob o ponto de vista emocional para tirar dinheiro dela, ainda que ela dê de forma voluntária, mas você percebe que aquela pessoa já pratica aquele tipo de crime, já é reincidente naquilo, vive desse tipo de crime. Eu acho que a gente tem que dar uma melhorada na parte da legislação. Por isso que a gente tem essa dificuldade quando a gente encontra diversos ilícitos cíveis e a gente precisa amarrar, dizer, epa, aqui não está não, na esfera apenas civil não. A gente vai demonstrar, tá na esfera criminal, já mudou um pouco. Entendi. Por isso a gente tem essa dificuldade de demonstrar, porque precisa ter muito cuidado. E aí vem o trabalho da delegada de polícia nessa inteligência jurídica de raciocinar investigativa para buscar essa ponte e fazer uma amarração na investigação. E demonstrar isso. Fazer um apanhado, na verdade, para que fique demonstrado ali realmente que a prática ali ela é reiterada, né? Intencional, exatamente. Gente, aí, infelizmente, a tarde correu, o nosso bate-papo aqui fluiu tão rápido que a gente, quando menos percebeu, a produção já nos anunciou rapidamente ali que o tempo estava encerrado. Então eu quero agradecer a vocês. Já vamos sim, Cássio, considerar, né, essa possibilidade de um plano B aí, um segundo volume desse nosso encontro para tentar trazer mais informações, mais exemplificações, porque eu acredito que a partir do momento em que a gente massifica, como o Cássio falou, todo esse trabalho de informação e difunde isso de maneira adequada, a gente consegue trazer um ganho para a sociedade que compreende os modus operantes, compreende as mecânicas das práticas delitivas e pode, a partir daí, tentar, de certo modo, buscar a prevenção. Às vezes, de peito aberto, ele ouvindo já fica um pouco mais reticente e a gente acaba conseguindo encerrar isso aqui. Então, Cássio, faça as vezes aí, vamos agradecer essas nossas convidadas, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de informação que a gente teve aqui hoje, dúvidas sobre o trabalho das meninas nenhuma, eu sabia que estava fazendo um excelente trabalho lá.
Acho que precisamos divulgar mais. Talvez esse projeto nosso de divulgar dicas para a população, a gente podia fazer o primeiro pacote todo de defraudações. Acho que vale a pena isso. Vamos trabalhar depois disso com as meninas. E para vocês que estão assistindo o programa, siga o podcast Delegados na Escuta. Acione o sininho, não é isso, Gali? Para poder receber novas notificações dos programas seguintes. É um prazer estar com vocês aqui. Esperamos fazer um novo encontro aqui sobre esse assunto, e não só um encontro no podcast, mas um trabalho de divulgação do que é feito na delegacia. Tentar convencer o doutor Tiago lá, que eu acho que já está quase convencido, de aumentar aquela unidade, pela quantidade de demanda que tem e pelos problemas seríssimos que a gente viu aqui. Imagine o dano psicológico que esse crime tem causado em várias pessoas aqui em Sergipe. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo episódio. Então a gente encerra aqui mais uma vez, pessoal, o Delegados na Escuta, aguardando vocês nos acompanharem nas redes sociais e a gente poder estar sempre com esse papo interessante, importante e, além de tudo, informativo. Então nos vemos nos próximos encontros. Um forte abraço e até lá.